Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Caminho, aqui na cidade de Biel, na Suíça. Daremos continuidade ao estudo do livro O Céu e o Inferno. Iremos na página 122, item 3. Desculpem. Bom dia, boa tarde, boa noite, mundo! Braço! Vem conosco. Então, vou compartilhar a tela. Eu perdi o 2. Vai chegar lá no 2 ainda. Pardon? Eu perdi o 2, já está no 3, é. Eu, eu não vi, Aí que tá. Por eu não vi a isso, última reunião. e antes de iniciarmos o número 3, eu gostaria de sugerir às pessoas que relessem, ou que lessem, que não estiveram aqui como Antônio, que lessem o número 2. É muito importante, porque o Kardec tem, assim, dá alguns argumentos, são 10 itens, que ele fala sobre o dogma das penas eternas, que está utilizando os atributos divinos. Então, é importante, viu? Então, por isso que nós não vamos fazer o resumo, porque não seria lógico. São 10, é o todo. Né? São 10 itens. Bueno, tá bom? Tá bem? Tá boa a tela aí, gente? Boa. Tá ótimo, já. Boa. Esse tamanho é bom, né, Terezinha? Vocês É acham bom. aí? Né? Tá ótimo. Tá Principalmente ótimo. no YouTube. Por isso que eu achei interessante isso. Vamos lá, gente. Agora, número 3, página 122. O último argumento a favor das penas eternas é este: o temor das penas eternas é um freio. Se desaparecesse, o homem nada mais temendo entregar-se-ia a todos os excessos. Deixa eu tirar aqui. Esse raciocínio poderia esse raciocínio procederia se as penas temporárias implicassem a inexistência de qualquer sanção. Vamos dar uma paradinha aqui. Olha, gente, como eu falei, o sol aqui às 19h05, aparecendo agora. Aparecendo agora, gente. Ficou todo nublado. Aí tá, vai e volta o sol. É mole? Retornando. Esse raciocínio procederia se as penas temporárias implicassem a inexistência de qualquer sanção corretiva. Que lei corretiva, que sanção seria essa? Onde se encontra, pergunto, essa lei? Aonde, gente? Consciência. Exato! Bravo! Eu tô. Ah, Então, no Livro dos Espíritos, deixa eu botar aqui, deixa eu ver, no capítulo 1, a lei divina ou natural, número 2, conhecimento da lei natural, questão 621. É importante, gente, porque eu estava observando aqui algumas coisas que nós sabemos que são um livro-ponte, né? Que fazemos esse link, é importante para também entendermos cada vez mais essa parte dos dogmas, das penas eternas. Então, diz assim, voltando lá. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, aonde está essa sanção corretiva? Onde se encontra? Na consciência. Alguma coisa? Podemos seguir? Observe. O estado feliz ou infeliz na vida futura é uma rigorosa consequência da justiça de Deus, porquanto uma eventual igualdade de condições do homem, bom e mal, constituiria a negação dessa justiça. O que vocês acham de que ele está se referindo aqui, gente?
o estado feliz ou infeliz na vida futura é uma rigorosa consequência da justiça de Deus. Porquanto, uma eventual igualdade de condições do homem bom e do mal constituiria a negação dessa justiça. Por isso que é bom estarmos conversando, porque essa rigorosa consequência, algumas pessoas que virão esse vídeo posteriormente poderá interpretar de uma forma completamente oposta daquilo que estamos estudando. O que vocês acham que ele está se referindo a isso? Essa rigorosa consequência da justiça de Deus, já que aonde se encontra a justiça, tudo isso, onde está marcada? Na nossa consciência. O que vocês acham? Vamos conversar sobre isso? Eu poderia falar? Por favor, ué, cadê a Elza? Eu vou vendo a Elza. Gente, peraí, Elza, eu não estou te vendo. Ouvindo, sim, desculpa. Não vendo. Hã? Eu falei, Sim, ouvindo sim, não vendo, agora sim. Agora sim. Sei. Eu acredito que o rigoroso pode ser trocado por justo, Uhum. entendeu? Porque, na verdade, Deus é misericordioso. Ele não seria perfeito se ele fosse excessivamente rigoroso, né? Então, a misericórdia de Deus é infinita. Uhum. E a justiça também. Então, eu acho que é questão, assim, talvez de interpretação mesmo, Uhum. né? Uhum. Levando ao pé da letra, a gente Uhum. pode até interpretar como se fosse um rigor excessivo, né? Aí seria uma imperfeição de Deus, que Deus não é perfeito, Uhum. né? Muito bem. Mas, Então, aí... e nisso aí, Elzinha, eu gosto muito de conversar. Eu sou. Quando eu morei no Nordeste, aí tudo lá é inha, sabe? Aí ficou, tá lá, taxelado em Zélia. Certo. Bom, mas essa lei de Deus que se fala, que leis são essas? São as leis divinas, né? As As leis leis divinas. naturais ou divinas, quais são essas leis? Hein, Terezinha? Pois é. Existem as leis morais, né, Zélia? Exato. Que regem as nossas vidas, estão lá no Livro dos Espíritos. Exato. Mas aqui nesse trechinho que já foi lido, quando ele fala aqui no início, né, que o último argumento a favor das penas eternas é esse, abre aspas, o temor das penas eternas é um freio, né? As pessoas com receio das penas eternas, elas se contêm para não cometer erros, né? As penas, a ideia das penas eternas dá um medo na pessoa para ela não errar. Isso é a ideia que ele está colocando. Se desaparecesse essa ideia, o homem não teria mais nada para temer, né? E se entregaria a todos os excessos. Então, esse é um argumento que Kardec colocou, um argumento que as pessoas usam para dizer que existem as penas eternas. Aí vem o raciocínio de Kardec, Ele fala assim, esse raciocínio seria correto se as penas temporárias, o que são as penas temporárias aqui? Dentro do Espiritismo, são aquelas consequências naturais, né, dos erros cometidos, das escolhas, das decisões equivocadas, provocam consequências naturais. Então, seriam as penas temporárias. A pessoa sofre temporariamente pelos erros que ela cometeu. Não são penas eternas, são penas temporárias. Ele fala, esse raciocínio que foi lido aí seria correto se as penas temporárias implicassem a inexistência de qualquer sanção corretiva. Então, vamos entender. Se seria correto esse raciocínio se não houvesse nenhuma consequência negativa para os erros das pessoas, né? Mas existem as consequências, né? Então ele fala, o estado, quais são as consequências que o Espiritismo explica? O estado feliz ou infeliz na vida futura é uma rigorosa consequência da justiça de Deus, porque a justiça de Deus, como disse bem a Elza, ela é infinitamente boa, mas ela é infinitamente justa também.
os espíritos vão enfrentar as consequências dos seus erros, né? Então, não é que não tem consequência, não é que não tem alguma penalidade, entre aspas, né? Naquele sentido que nós entendemos. Existe, sim. Então, é isso que ele está falando. Aquele raciocínio lá seria correto se não existisse nenhuma consequência, mas existe. Os espíritos enfrentam as consequências dos seus erros. É isso que ele está falando aqui. Porque se tanto o homem bom como o homem bom encontrariam a mesma situação no mundo espiritual, isso seria uma negação da justiça. E não acontece isso, né? Cada um vai encontrar a situação correspondente ao seu comportamento, aos seus erros, às suas escolhas. Então, existe sim uma penalidade, entre aspas, existe sim. Existe uma sanção corretiva, sim, dentro dos princípios do Espiritismo. Eu entendi que é isso que o Kardec... Essa sanção corretiva, que eu achei interessante, é por isso que é bom estarmos trocando ideias, porque o que eu estava vendo nesse caso, que essa sanção corretiva, como está sendo dito, é a sensação, no caso, que o próprio espírito também, que ele sente, que ele está sentindo, como sofrimento. Então, é consciencial. Isso. É consciencial. São as Então, não é que consequências, vai estar lá e Deus vai impor, não, é consciencial. Não. Por isso que fomos buscar porque nós já conversamos, vimos sobre isso, que as dores, os sofrimentos é inerente ao ser, que essa sensação é temporária, como está se dizendo, mas o que ocorre? Quem é que está sentindo? É o espírito. É o próprio espírito, né? É o sofrimento moral, né? É o sofrimento, essa sanção sofrimento corretiva, moral. Beusélia, essa sanção corretiva que ele está falando aqui é o sofrimento moral que o espírito enfrenta no mundo espiritual devido às suas escolhas, suas decisões, né? Aos erros cometidos. É uma que ele mesmo, né, Teresia? Que ele mesmo sente. Ele mesmo sente. Entre aspas, no caso, essa sensação temporária. Porque, não sei se, assim, o que vocês acham? Ele, quantas vezes está se sentindo culpado daquilo que fez e vimos também, até eu achei muito interessante o exemplo que você deu, Terezinha. Eu acho que foi o Max, né? Não sei. Foi? Não sei, não me recordo. Eu acho que não cabe aqui. Quantos exemplos que veremos futuramente os exemplos, quantas vezes está se sentindo culpado, se sentindo também castigado, e pensa que não vai sair disso. Vamos ver no segundo. Então, isso é a moral. Beusélia, então, aqui, essa frase aqui remete ali no capítulo 8º, né? O primeiro, não precisa pôr, não, deixa aí mesmo, que é só uma frasezinha. No primeiro item, né, das penas futuras segundo o Espiritismo, quando fala que o espírito, no mundo espiritual, ele vai sofrer as consequências naturais das imperfeições das quais ele ainda não se livrou. É isso que ele está falando aqui, né? O espírito vai enfrentar, sim, vai ter, sim, consequências, né? Exatamente, por ele. É como nós aqui, gente. Se nós tomamos alguma atitude que não seja adequada, futuramente, entre aspas, esse sofrer. Porque eu acho que eu tenho até que buscar um outro vocábulo, uma outra palavra. O que vocês me indicam? Passaremos por certas consequências. Né? Porque eu não quero dizer sofrer. Né? Teremos consequências. Consequência. Isso apenas continua, gente. Continua. Bom, alguma coisa a mais? Podemos continuar, finalizando aqui o parágrafo? E só para complementar, Zé, rapidinho, essa consequência é a consequência das leis de Deus.
que são, assim como ele, em um dos seus atributos, aí voltamos lá no comecinho do 2, os atributos de Deus, imutáveis. Deus criou tudo, cria leis imutáveis. E se quem praticasse qualquer tipo de... não fosse punido, onde é que está a justiça dele? Mas a punição não é imposta por ele, não é imposta até... mas aqui nós não podemos perder de vista que está sempre no tribunal dos réus aqui, está aqui no tribunal dos réus aqui, bem de forma grande, vejamos sempre, essa coisa de pena perpétua. Penas eternas. Que para impor medo ao santo temor de Deus. Quem é que não conhece essa expressão? Eu temer a Deus? Isso não faz nenhum sentido. Mas aí não se teme a Deus, se teme aos seus representantes, que querem continuar mantendo a humanidade na ignorância e a explorando. É simples assim. Então, são as leis de Deus. Deus é único, eterno, imutável. Se suas leis não fossem imutáveis, não haveria justiça. É como 2 e 2 são 4, mas Deus não pune, Deus não castiga, Deus não criou leis eternas, que ele seria, não haveria justiça nisso aí, então é simplesmente... Agora, negar também consequência, para não usar o termo sofrer, como a Zélia falou, e eu já estou seguindo a linha do raciocínio dela, não existir consequência para uma barbaridade que eu cometa, onde é que está essa justiça de Deus? Aí não haveria justiça nem de Deus. Podemos continuar? Eu posso sim, desculpa, acrescentar só uma peraí. coisinha. Agora, Elzinha. Pronto, É, agora. eu quero acrescentar só uma coisinha. Ela fala aí da consequência da lei de Deus, né? Consequências, né? Mas também eu acredito, tenho completa certeza, de que também é consequência das nossas ações, das nossas escolhas, Sim. né? Porque nós temos o livre-arbítrio. Nesse momento, Deus nos deixa, né, livres para escolhermos o nosso caminho. Então, são consequências da nossa escolha, da nossa vontade, Isso. que é o atributo mais sublime que Deus nos concedeu, foi a vontade, né? Porque pela Perfeitamente. vontade nós determinamos o nosso futuro, ou nós estacionamos, né? Regredir não podemos, né? Mas nós estacionamos. Então, nós somos os escultores do nosso porvir, né? Nós somos os responsáveis. Nós fazemos as consequências da nossa vida, serem boas ou não. Isso. Certo? Perfeitamente. Perfeito. Fechou. Alguma coisa a mais? Bom, mas o castigo não é menos penoso por não ser eterno, e será tanto temível quanto maior for a certeza dele, assim como será tanto mais provável quanto mais racional for. Uma pena em que não se crê está longe de constituir um freio, figurando a doutrina das penas eternas neste grupo. Mas o castigo não é menos penoso por não ser eterno. Aí conversou, foi o que estava o Antônio se referindo, né, Antônio? Alguma coisa a mais a acrescentar? A crença nas penas eternas, como já o dissemos, teve a sua utilidade, a sua razão de ser, numa determinada época. Atualmente, não somente não mais impressiona, como até produz incrédulos. Isso aqui, realmente, se ele está se referindo lá em 1868, imagine atualmente. Bem colocado. Gente, alguém está entrando. Né, Zélia, porque se a Só um gente for instantinho. pensar,
Pronto, por favor, Terezinha, porque Se a gente for pensar, se a doutrina das penas eternas fosse realmente verdadeira e as pessoas realmente acreditassem nela, o mundo estaria bem melhor hoje. Não fez efeito nenhum, porque o mundo tem tantos problemas, tanto, né? Tantas coisas ruins. Então, porque uma que é falsa e outra que as pessoas nem acreditam nela mais. o Ninguém que... acredita mais no Bem-vinda, conto da... Clarinha. Boa Como tarde, é que tô me fala o ouvindo? conto da Caronchinha? É o, Caronchinha? o conto da Caronchinha, Carochinha. Eu me lembro disso quando era guri. É, Mas sabe o que na verdade não é uma preocupação, é no que se refere a isso aqui. Atualmente, não somente não mais impressiona, como até produz Luiz, incrédulos. isso é verdade. Incrédulos. Por quê? Quantas pessoas, muitas vezes, está falando assim, eu acreditar num Deus que castiga? Que Deus é esse? Quantas que se vê ao nosso redor, assim, que isso? Que religião é essa? Que coisas são essas? E muitos se dizem ateus ou descrentes justamente por não acreditarem num Deus como esse. Nem eu Conheci, acredito no Deus que eu esse. conheci pessoas assim, viu, Célia? Conheci na própria família pessoas que se tornaram ateias, materialistas, porque acham absurdo um Deus, né, como ele era apresentado, né? Não De é? forma. é, Alô? Oi, Oi, bom seu dia. Júnior. Alô, bem-vindo, Júlio. De forma, vamos dizer assim, a evolução e o tempo nos trouxe aquele famoso ditado, né? Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Né? Para resumir essa, essa a não crença nessas penas eternas e tudo mais. Então, popularmente diz, não há mal que sempre dure, mas também não há nem bem que nunca se acabe. Resume essa história aí. É. Foi como ele mesmo disse, no seu tempo serviu para alguma coisa. Serviu, mas agora já não dá. E principalmente naquela época que havia realmente o quê? Conversas. Estavam utilizando a razão para se compreender Deus. Se estudava sobre isso. A Teodiceia. Então, é por isso que não me preocupa, mas eu compreendo algumas pessoas que até hoje, como a Terezinha fala, até hoje, bom, se dizem descrentes desse Deus, né? Vamos lá. Antes de, antes de colocá-la como uma necessidade, seria mister demonstrar a sua realidade. Seria preciso, principalmente, que se constatasse a sua eficácia sobre aqueles que a preconizam e se esforçam por prová-la. Infelizmente, entre estes, muitos demonstram, através dos seus atos, não a temer minimamente. Se essa pena é impotente para reprimir o mal entre aqueles que dizem nela crer, que influência poderá exercer sobre os que nela não acreditam? Em contrapartida, todos admitirão como justa uma pena cuja duração seja proporcional à gravidade da falta e à obstinação com que se persista no mal, mas deixando sempre aberta a porta para o arrependimento. Aqui existe uma nota, alguém gostaria de comentar antes que eu vá para a nota? Zélio, eu gostaria por ser oportuna, essa coisa de ateu aí, sabe? Hum,
Assim como na nossa modernidade, vamos dizer assim, nos nossos tempos de avanço científico, tecnológico, nível de racionalidade, de abstração que as pessoas têm capacidade de ter, e ainda mais agora nessa benção extraordinária da internet, que é quase da www, que é quase a gente penetrar no pensamento das pessoas, esse argumento fajuta, desculpa a expressão, mas para mim fajuta, de que não acredito em Deus porque o que fala as religiões, o que falava as religiões lá na Idade Média, ou essa coisa do temor de Deus, ou que Deus condena, tal, tal. Isso muitas vezes é uma escapatória. E a grande incredulidade dos tempos atuais decorre desse processo de transição que nós estamos vivendo também, porque assim como nós já temos elementos de convicção suficiente no ar, assim como o vento, o ar, para não acreditar nessas histórias da caronchinha, como diz o bicho nós temos elementos suficientes para acreditar que isso aqui é como se fosse um grão de areia perdido na universidade dos espaços infinitos de Deus. Porque eu digo isso porque tem uma corrente muito grande, principalmente no meio do jovem, e o jovem você até dá uma certa, dá até uma certa de um desconto, porque, por exemplo, eu vejo pais entrando em conflito com os filhos porque se dizem agnósticos. Então, essa palavra ateu é muito pesada. Eu, ateu, vou passar por um ateu, eu não vou usar. Então, eu vou usar a palavra agnóstico, que é um nome moderno de chamar de ateu, porque é aquele cara que está em cima do muro. Ele não quer saber de provar nem de desprovar, muito por ele não acredita nem desacredita, ele fica no meio, fica no limbo. Então, as conveniências. Mas isso também não deve ser coisa para nos preocupar, porque é o espírito que vai responder essas consequências que nós estamos falando. Faz tudo parte, porque antes de tudo é orgulho, né? O nosso maior mal, a doutrina fala o tempo todo, é orgulho e egoísmo. E aí, por exemplo, a sustentação dos nossos sistemas prisionais, e aí eu falo do planeta Terra inteiro, e quanto mais civilizada for a nação, mais brutal é o seu sistema de. E nada para aquela ideia da educação, ou reeducação. Não pensem vocês que o sistema prisional dos Estados Unidos é muito mais moderno, muito melhor do que o do Brasil. Pelo contrário, pelo contrário. É tudo, mas o homem não quer, o ser humano não quer. E aí vai aquela coisa, né? Hoje ele está na frente das grades, amanhã ele vai estar atrás dela. Isso também não é previsão, não é nem. Isso é natural, gente. E as consequências, o sofrimento, a imperfeição decorre disso. Então, quer dizer, nessa linha de raciocínio que nós estamos vendo aqui, nessa justiça de Deus, nessa bondade, nessa a humanidade vai ter que avançar muito. Aí não é só nós individualmente, mas começa com a gente individualmente. Mas a humanidade vai ter, porque a justiça ela vai ter que ser implantada aqui. Nós vamos ter que fazer o reino dos céus aqui. Não é os espíritos puros que vão vir aqui construir. Já fizeram muito, Deus já fez muito para criar a terra e Ele está aqui ajudando nós a sair da mestre todo esse tempo, mas tudo vai ter que evoluir nesse sentido. E é isso que a mensagem da doutrina é ampla e vê tudo isso, né? Vocês sabem que aqui é um país materialista. Então, às vezes é chocante e, ao mesmo tempo, bonito. Porque, como nós estamos conversando, o planeta está numa fase de transição. O que ocorre? Aqui, já conversei com vocês também, que eu vivo em Bien, são 157 nações. Então, uma pessoa muito próxima, nós estávamos conversando e eu falei, nossa, que coisa boa, aquele ato, graças a Deus que isso não ocorreu. Ainda tenho que equilibrar ainda essas coisas desses hábitos que eu tenho. Aí estava conversando com essa pessoa sobre um fato que ocorreu, porque
a pessoa tinha sido assaltada e ele falou: Deus, eu não acredito em nada. Assim, olhando. E de um outro lado, eu estava no ônibus e vi assim duas crianças indo para a escola. E se percebia que uma era filha de suíços e outra já filhos de estrangeiros. E o estrangeiro estava conversando. Que isso se entendia em alemão? Que Deus, que não sei o quê. Você nunca ouviu falar em Deus? Não, é mesmo? Mas lá em casa a gente fala. E ele estava explicando para o colega. Você vê, olha só como tudo está ocorrendo de uma forma natural. E a necessidade dessas próprias culturas estarem se mesclando, apesar, aí voltando, das consequências que estão ocorrendo aqui na Europa. Não posso dizer Brasil, porque, e principalmente, porque nós estamos aqui, você vê, a Clara está em Portugal, a Marinette está lá na Alemanha, estão tendo consequências muito desagradáveis. Mas aí é justamente, é o tempo, é a transição, é o ajuste que nós vamos gradualmente tendo para nos tornarmos uma humanidade, sermos melhores, né? No sentido de fraternidade, de solidariedade. Bom, alguma coisa a mais, algum exemplo que vocês gostariam de trazer, alguma coisa? Eu queria falar só uma coisa aqui, que nesse trechinho, no finalzinho, né? Assim, Quando Kardec coloca aqui, né? Seria preciso, principalmente, que se constatasse a sua eficácia sobre aqueles que a preconizam e se esforçam em prová-la. Então, ele está falando, né? Seria interessante se aqueles que ensinam a doutrina das penas eternas, né, eles demonstrassem que acreditam nessas penas eternas. Mas os seus atos provam que nem eles, você está se referindo aos religiosos, aos sacerdotes que ensinam as penas eternas, né? Nem eles acreditam, porque os seus atos demonstram que eles não acreditam nas penas eternas. Kardec é muito sutil aí, né? Mas ele coloca aí a questão, né? alguma coisa, gente? Podemos ir para a nota? Clarinha, podemos ir para a nota? 82. Nota 82. Essa explicação corresponde ao item 5 do resumo da Lei de Justiça Divina, no capítulo 8º, no trecho que afirma: a punição varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A punição da falta, ocorrida em virtude da imperfeição, é a condição de sofrimento moral ou inferioridade. Assim, Infelicidade. por sua Infelicidade. infelicidade. Já estou baixando todo mundo. Você está mudando o sentido da coisa aí. Moral ou infelicidade. Assim, por sua natureza, essa sensação de infelicidade do espírito é gradual, variando de intensidade proporcionalmente ao grau de consciência, alcance, revolta, negação e outras condições agravantes e atenuantes. Tudo muda quando o espírito se arrepende por sua livre vontade e retorna ao bem, pois toda pena é temporária. Foi por isso que nós estávamos conversando sobre essa parte consciencial da moral, que estava aqui descrevendo, né? Alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Então, ele deixa bem claro aqui, né? A punição da falta, né? O que é a punição que, que eles sempre falam?
é a condição de sofrimento moral ou de infelicidade. O espírito enfrenta devido ao seu próprio comportamento, né? Tá Como falando havíamos aqui. conversado aí, ó, anteriormente. Tudo na parte moral da consciência, né? Bom, podemos continuar? Ça va? Alors, Tá lá. aqui. Quarto. Olha só como ele já. Aí eu vou dar uma de Terezinha, vou chamar a atenção. Achei muito interessante como foi a Terezinha chamou. Até esse ponto, não se tem combatido o dogma das penas eternas, senão com o raciocínio. Vamos agora mostrá-lo em contradição com questões objetivas que temos diante dos olhos, provando a sua impossibilidade. Até então, agora, como ele mesmo falou, foi usada a razão, a lógica, que eles utilizavam esses recursos e têm um sistema para demonstrar isso. Agora ele vai provar a sua impossibilidade. Vamos lá. De acordo com esse dogma, o destino da alma está irrevogavelmente fixado após a morte. É, portanto, um obstáculo intransponível que se opõe ao progresso. Ora, a alma progride ou não? Eis aí toda a questão. Se progride, a eternidade das penas é impossível. Bom, sabemos, como nós vimos anteriormente, estávamos conversando sobre as leis divinas ou naturais, que há a lei do progresso e toda aquelas questões que serão desenvolvidas posteriormente, que até vamos trazer sobre a lei progresso. Só gostaria de colocar essa parte aqui. Quando se fala assim, no destino da alma está irrevogavelmente fixado após a morte, já imaginou ficar lá só pelo fato de ter feito ou cometido algo, ficar eternamente lá no fogo, sei lá como que eu não sei, não ter nem a oportunidade, nem uma esperança, nada? Ok. Poderíamos duvidar desse progresso quando constatamos a imensa variedade de aptidões morais e intelectuais que existem sobre a Terra. Preste atenção aqui, tá? Gostaria de chamar a atenção às pessoas que verão esse vídeo posteriormente, que vamos também explicando alguns termos que Kardec utiliza. E gostaria de pedir também a ajuda de vocês, tá, gente? Poderíamos duvidar desse progresso quando constatamos, mais uma vez, a imensa variedade de aptidões morais e intelectuais que existem sobre a Terra, do selvagem ao homem civilizado, ou quando constatamos a diferença que um mesmo povo apresenta de um século para o outro. Se admitirmos que não são mais as mesmas almas, será preciso então concluir que Deus as criou nos diversos graus de adiantamento, segundo as épocas e os lugares, favorecendo algumas almas e condenando outras a uma inferioridade perpétua, o que seria incompatível com a justiça que deve ser a mesma para todas as criaturas. Então, eu me lembrei muito do que a Terezinha havia conversado anteriormente, quando ele está se referindo ao selvagem. Então, vejamos bem que ele está como olhando aquele povo que foi colonizado, que não tiveram também a mesma oportunidade. Estamos aqui lá tentando chegar e compreender na época de Kardec como estava ele olhando, que não tiveram a mesma oportunidade do que um francês, uma oportunidade educacional que o francês da sua época. E aqui eu
fui buscar, deixa eu ver aqui, para não me perder. Fui buscar também no livro. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Porque eu vou fazer um link com o Livro dos Espíritos. Tá? Então, eu fui no Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 9, Lei de Igualdade, Igualdade Natural, questão 803 e 803, e depois a desigualdade das aptidões, questões 804 e 805, sobre o que ele está falando aqui. Vamos lá. Igualdade natural. Todos os homens são iguais perante Deus? Sim. Todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói, como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. Gostariam de comentar alguma coisa sobre o que foi lido? Mais ou menos. Esse trecho aí do Livro dos Espíritos, a gente pode analisar esse trecho com relação à primeira frase aqui que foi lida, né, nesse parágrafo. Como que a gente vai duvidar do progresso quando a gente vê todas essas diferenças de aptidões, diferenças de inteligência, diferenças de condição moral que a gente vê na humanidade, dentro do mesmo povo, muitas diferenças, né? Não só nas épocas, no decorrer dos milênios, quanto que as civilizações já não progrediram. Como que a gente vai duvidar do progresso? Não tem como, né? Duvidar do progresso. Há um progresso, sim, né? É só a gente observar, só a gente consultar a história, a gente vai ver o grande progresso que já aconteceu, né? E vai continuar acontecendo. Então, por quê? Porque está dentro disso que a Zélia colocou do Livro dos Espíritos. Todos tiveram as mesmas oportunidades, sem exceção, né? Desde a sua criação, todos tiveram as mesmas oportunidades. Então, está bem caracterizado aí que há um progresso espiritual, há um progresso moral, há um progresso intelectual, né? Senão não teria explicação essas transformações todas que as civilizações demonstram, né? E às vezes aqui, nós vemos aqui em poucos anos, em alguns anos, né? Às vezes as leis que melhoram, né? Os próprios homens criam leis melhores, né? Dentro das suas imperfeições, lógico, tem muita imperfeição, mas há essa tentativa, né? E se a gente observar a gente mesmo, nós somos como nós éramos há 30, 40 anos atrás? A gente não mudou nem um pouquinho, não melhorou nem um pouquinho, né? Então, eu acho que o progresso, né, tá bem caracterizado aí. Aí vamos falar, por isso que eu fui buscar, sabe, Tereza? Eu gostaria só Por de... favor, peraí, deixa eu ir lá. É possível, Zélia? O quê? Não, é só... Voltar? Não, confirmar a dona Clara, né? Ela... dona... Clara? Não, Não, Terezinha. não, a dona Terezinha. Clarinha tá quietinha ali. Ela abordou exatamente quando nesse trecho e ela começou a falar, eu comecei a elaborar aqui o pensamento, mas eu vou resumir para não repetir, porque eu concordo plenamente na fala dela. Assim, acho que se resume no que nós podemos dizer assim, o nosso nível de desenvolvimento.
porque cada um está num patamar, né? Cada um está num degrau. Às vezes está num degrau e meio, está num degrauzinho mais alto, outro num degrauzinho mais... e é esse nível de evolução individual que vai, vamos dizer assim, refletir melhor o entendimento dessa questão que está sendo colocada no estudo dessa tarde e noite, né? Tarde para nós, noite para vocês, e por aí. Acho que se resume nesse nível de desenvolvimento de cada um, né? Isso facilita, é isso que vem, esse conjunto de nós evoluído mais ou menos é que vai permitir o bom entendimento do tema de hoje. É isso aí. Trazendo o que eu gostaria de comentar, porque hoje eu vi também, estava escutando, fazendo as coisas em casa, escutando um site que eu gosto muito, e a pessoa explicando que quanto mais a nossa consciência, que nós sabemos, ela não é espírita, mas estava explicando algumas coisas que ela passou. Como você falou, quando mais vamos ampliando a nossa consciência, vamos progredindo moralmente, vai refletir no todo. E aí vem assim a parte coletiva que irradia, e não tem jeito. Já não tem mais como ficarmos, tem uma coisa só fechados na família, nas nossas coisas. É o todo. Cada um, então, chega a um limite e a nossa consciência vai se dando conta, vai notando, que se nós estamos aprendendo, vamos ampliando, tendo essa consciência, é só estarmos unidos em benefício da própria humanidade. Já não se fica mais restrito à família, aos conhecidos e aos amigos. Isso vai se ampliando cada vez mais e vai beneficiando não só o planeta, mas como todo o universo. Se me permite, então, eu fazer colocar um dado aqui. Até hoje, nós estávamos com visita aqui, meu irmão, querido irmão, meu irmão caçula, né? Ele estava aqui em casa, né? Passou uma semana aqui com a gente. Ele mora em Curitiba. E nós, né? Isso não quer dizer que eu seja mais evoluído que ele, não. Eu vou dizer aqui o seguinte: mas nós, lá nos idos de 1950 e tanto, na década de 50, 60, a gente foi iniciado na evangelização, né, lá no Grupo Espírita, lá em Cachoeiro de Itapemirim, etc, etc. Então, aqui, eu, vamos dizer assim, aos trancos e barrancos, né, a gente foi seguindo dentro do movimento espírita, dentro da doutrina e tal, por aí, exato. Mas ele, ao atingir um patamar, uma idade, vamos dizer assim, aquela idade de que tem que sair para o mundo para estudar e etc, etc, e lutar pela vida material aqui, né? Se formar e etc. Ele simplesmente estacionou naquele início, né? De evangelização, assim, vamos dizer, de conhecimento espiritual. Ele estacionou ali. Então, hoje, às vezes, a gente conversando aqui, quando eu, às vezes, quero entrar numa questão que envolva um pouco mais da nossa filosofia, aí ele corta assim numa boa, né? Ele corta, não, deixa isso para lá, isso não. A gente vê isso depois, eu não acredito. Está tudo bem, respeito e tal, mas ele corta numa boa. E aí você fala, tudo bem, é isso mesmo e tal, então vamos trocar de assunto, vamos falar agora de Flamengo e Vasco, vamos falar de outras coisas mais, a comida estava boa, etc., para poder não fazer assim
contenda, né? Para não ter que discutir, etc, etc. Mas eu fico assim, até eu fico muito triste, mas respeito, né? Ele está num patamar que deixa para lá e tal, aquela coisa toda, e por aí vai. Mas acontece, por isso que eu disse, eu quis a intervenção concordando plenamente com a dona Terezinha, que essa evolução, esse progresso paulatino, né, que vai fazer com que a gente entenda bem nosso estudo, né? Essa questão de penas, gols, etc, etc. Ok, gente. Nada. Obrigado. Dando continuidade, desigualdade de aptidões. Por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. A mistura de aptidões é necessária a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não fez, o outro faz, e assim que cada um tem a sua função útil. Além disso, todos os mundos, olha que lindo, gente, todos os mundos sendo solidários entre si, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, na sua maioria, criados antes do vosso, venham habitar aqui para vos dar exemplo. Mundos solidários. Bom, é isso. Vou retornar aqui. Esse aqui não vou tocar não, porque eu acho que já não tem necessidade sobre retrogrado. Tá. Bom, continuando. Roseli, Sim, um deixa eu ponto, ligar. só um Oi? complementozinho, um ponto de fundamental importância para nós aí, em relação à doutrina, é esse ponto de partida, né? Uhum. Que as doutrinas religiosas aceitas, de modo geral, não tem essa. Esse é único do Espiritismo, ou seja, nós fomos todos criados em condições absolutas de igualdade. Nos foi dado o livre-arbítrio e aí é com a gente. A religião, por exemplo, a teologia católica, por exemplo, quer dizer, o anjo ele já nasceu anjo, o arcanjo já não, quer dizer, e não existe isso, na verdade, né? E aí, nesse último texto que você leu do Livro dos Espíritos, Deixa eu colocar evidente, então. né? Pega aí 10 criaturas e coloca numa escola e vamos ver em 5 anos depois qual que é o nível, aquilo lá tá o nível de conhecimento deles. Vai ser todos diferentes. Mas decorre de quê? Decorre do trabalho de cada um. Então, se nós, às vezes, é princípio inarredável. Quem disser que Deus criou alguém diferente, vai ter que dizer sob a égide de outra doutrina, não do Espiritismo. É princípio. E quem disser que tudo no universo que não evolui, não há coisa que não evolui, também está dizendo sob a égide de outro entendimento, porque da doutrina não. Se fomos criados iguaizinho e tudo evolui, o processo de evolução é relativo a cada um. Aí a dona Elza usou a palavra vontade. Essa palavra vontade move montanhas, né? A vontade move montanhas e por aí vai, né? Então cabe para um que está ali se matando, está se morrendo ali com uma dorzinha aqui, o outro está morrendo e está sorrindo. Tudo isso faz parte das aquisições do espírito e é sobre todos os pontos de vista. A gente tem uma tendência de puxar muito só pelo lado espiritual, mas não é só pelo lado espiritual. Por exemplo, o conhecimento, como é que você pode
Como é que você pode avançar sob o ponto de vista de entendimento, racionalidade e lógica, para entender uma justiça absoluta, que está na nossa linguagem, cada linha que a gente lê isso aqui, sem educação, a nossa própria educação, estudando, bebendo nessa fonte para poder ir? É impossível. Então, é os dois, por isso que o Espírito de Verdade falou: Espírito, amai-vos, lado moral, a solidariedade dos mundos, como nós acabamos de ver aí, e educai-vos. Educai-vos, autodidata. Vamos lá, vamos fazer o trabalhinho. Seu Odilson, É escondidinho, seu Dilson, não pode ser o seu Dilson. Depois eu vou me aparecer. Hein? A vontade é uma revolução moral que tem que ser feita na gente. É tão importante a vontade que no Brasil foi criada a Legião da Boa Vontade pelo Alcílio Zalu. Eu conheci ele pessoalmente, há muitos anos ele apareceu. Ele esteve aqui em Vitória. A vibração dele era incrível, que eu não sei quantos metros você sentia, tipo Chico Xavier. Olha a importância, o trabalho que eles fazem, o Bezerra está lá ajudando, vários espíritos superiores. Em Brasília. Não sei se vocês já ouviram falar, LBV. Entendeu? Sim, Então, a vontade é. Tem em A Portugal pessoa que não tem também. vontade, um momentinho, a pessoa que não tem vontade, para mim, está derrotada. A Elza falou muito bem. lógico. Vamos ter vontade, vamos viver bem, né, tendo boa vontade. Clarinha. Estão me ouvindo, né? Estamos. Então, tá ouvindo? Tá melhor? Agora, Melhorou agora. agora melhorou, então tá. Clarinha. Pronto, estava longe. Acerca pronto, daqui dos textos que a gente está lendo do Livro dos Espíritos, né, das questões, e aproveitando também a fala do Júlio, pronto, nós sabemos todos que nós nascemos todos, né, ignorantes, né, e que estamos aqui todos para evoluir, cada um no seu tempo. Isso tudo nós estamos cansados de saber. E o Júlio trouxe o fato, pronto, são dois irmãos, né? E quem diz dois irmãos, duas irmãs, dois amigos, seja lá o exemplo que formos dar. E que todos dois tiveram o mesmo início, né, de evangelização, todos dois foram ingressados na mesma doutrina, e um seguiu e o outro parou. Não quis seguir e não quis saber, não se interessou por seguir os estudos, não se interessou, talvez pela espiritualidade até mesmo em si. E essa semana, eu ouvi a seguinte frase: cada um tem o seu caminho. Vocês devem ter ouvido já isso várias vezes, né? Alguém dizer, cada um tem o seu caminho. Quando se diz acerca de espiritualidade, doutrina, né? E vem essa frase, cada um tem o seu caminho. E o que eu vou colocar aqui para vocês, assim, não para debate, mas eu gostaria de saber de vocês qual seria o caminho. Qual é o caminho? Cada um tem o seu caminho, mas qual é o caminho? O caminho não é um só? Ou tem Caminho do vários bem. caminhos? Caminho do bem. É o caminho do bem, não é Do isso? amor, da justiça, da fraternidade, do trabalho, da vontade, e por aí vai. Né? Esse é o Sem, caminho, né? sem atalho. É isso. Mas, dona Clara, eu acrescentaria o que o nosso amigo falou, o tempo. Eu talvez até, não é que substituísse caminho, não, mas eu diria o tempo. Cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo. Sim, nós falamos isso, cada um tem o seu tempo. Dentro desse caminho, cada um tem o seu tempo. Exatamente, exatamente. Porque o exemplo que eu dei desse olha, é uma pessoa, não é aquela história, porque é meu irmão. Não, mas você é um cara muito gente boa,
ele ajuda, ele não tem esse negócio, não, que eu não acredito, né? Mas simplesmente ele parece que quando fala assim, olha, vamos falar um pouco aqui em espiritualidade, ele fala, deixa isso para lá, sei lá, como você diz aí, quando eu morrer, se é que o negócio funciona, tem palavras dele, se é que o negócio funciona assim, eu vou ver o que eu faço lá do outro lado. Pronto, é desse tipo. O Eu falei, momento dele, tudo né, bem, Júlio? É o tudo momento bem. dele. É o É, momento dele. sim, é o tempo, É o tempo dele. Tem, Cada um, tem que respeitar, Júlio. cada um vamos respeitando assim. O E problema aí, justamente por isso que estamos aqui todos juntos. Aprender não é fácil, muitas vezes com pessoas queridas, vendo tomando outros caminhos que diversos. Não é fácil, mas até aí é a vida dele, é o tempo dele. E o é, respeito, porque como nós estamos conversando aqui, estudando, temos que respeitar a vontade, como ele Sempre, quer o tempo dele. sempre, Vai impor? é, é o que a gente faz. Né? Tá, tudo bem, numa boa, vamos nessa e coisa, e por aí vai. Mas quantas vezes, Júlio, quantas vezes, em anos anteriores, atrás, décadas, digo por mim, se eu voltar assim uns 40 anos atrás, olha, bota lá uns cinquentinha, né? Então tudo tem o seu tempo. Hoje em dia, Sim, vamos passando, superando algumas coisas e também entendendo. Aí eu me questionei, queria saber. Eu mesma passei 20 anos afastada do espiritismo, por coisas que eu vi e ocorrer dentro do centro espírita. Mas eu tinha 20 e poucos anos, eu não entendia ainda. Tinha 20 e pouco, 20, 21, 22 anos, e foi uma coisa grave. Depois, com essa experiência, tudo que passa no decorrer desse tempo me ajudou a ter forças para seguir adiante, dentro até às vezes dessas tarefas. Mas tudo bem, vamos por etapas aqui. A Clarinha quer continuar? Não. Ou tu queres continuar? Então a não, não, Terezinha. não, Terezinha e cada a um. Elza. Terezinha, a Elza pediu para falar, vamos todo mundo aí falando, gente. É, Qual é o caminho? Qual é o caminho? o caminho já foi dito. é, Com relação a isso, né, qual é o caminho? Como o Antônio falou muito bem, é um caminho do bem. Jesus mostrou muito bem isso, que não é ser dessa ou daquela religião, seguir esse ou aquele ritual, frequentar esse ou aquele lugar. Tem as parábolas dele aí para nos mostrar. O que importa é o amor ao próximo. O lema do Espiritismo qual é? Fora da caridade não há salvação, né? Então, não é um rótulo, vamos dizer assim. É o comportamento, é o procedimento, é como o homem se encaminha na vida, como ele trata o seu semelhante, né? Como ele cumpre com seus deveres, como ele enfrenta os desafios da vida. É isso que vale. Logicamente que para nós o Espiritismo é muito esclarecedor, nos ensina muito, explica muitas coisas, mas tem pessoas que vão por outros caminhos e também vão evoluir, também vão chegar lá. Se nós imaginarmos povos, culturas que nunca ouviram falar de espiritismo nem de Jesus, será que eles não estão evoluindo? Estão fora da lei do progresso? Claro que não. Também estão em evolução, também estão em aprendizado. Eles também têm os seus espíritos protetores, eles têm os seus mestres que ensinam, que vão lá, encarnam lá para ensinar o caminho do bem. Todos os povos, em todos os tempos, em todas as épocas da humanidade, nunca faltou para nenhum povo orientadores encarnados ou desencarnados para dirigir o povo na direção do bem. Nenhum povo ficou deserdado, né? Então, os caminhos são, mas leva tudo para o mesmo lugar, não é? Leva tudo para a evolução espiritual, né? É isso. Elzinha? Eu estou ah,
analisando, né? Eu gosto muito de analisar as coisas. No grupo, quanta diversidade de ideias e quanta riqueza num estudo como esse, né? Então, falando sobre a igualdade, a criação, que Deus nos criou todos iguais, o seu Antônio falou muito sobre isso, né? Mas tem uma diferença que a gente não discute. Deus nos criou iguais, mas em tempos diferentes. Em tempos diferentes. Porque Deus cria incessantemente. Ele não parou de trabalhar, como Jesus falou, eu e o Pai trabalhamos, né? Então, ele está sempre criando, daí a diversidade de culturas. Você vê no nosso planeta, tem povos em situação até na primitiva ainda, né? E outros super adiantados, como aí a Zélia, né? Na Suíça, que é um país considerado de bastante adiantado, mas a gente vê a diferença por causa disso. Então, nós somos iguais, sim. Perante Deus, nós somos iguais, mas nós somos de tempos diferentes. Então, nós não podemos exigir que o nosso irmão que convive conosco haja da mesma forma, acredite da mesma forma que nós, porque ainda ele não chegou ainda, aquela coisa que Kardec fala, maturidade do senso moral, que é o que nos faz entender a doutrina, aceitar os princípios básicos da doutrina. Então, é justamente isso. Nos falta maturidade. Às vezes a pessoa é um nível intelectual elevadíssimo, né? Mas não entende o que nós entendemos, o que uma pessoa analfabeta acredita e crê, né? Então, é questão da maturidade do senso moral. Nada. Seu Antônio, É, depois o Odilson. Seu Antônio, depois o Odilson. Seu Não, Antônio. não, Ela fala seu, aí eu também estava seguindo o seu. Antônio Zé, e Odilson. eu dou a vez pro Odilson, você não falou nada ainda, eu já falei tanto. Então, Odilson, Odilson. vai lá. ontem uma expositora falou assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Na hora do diálogo, perguntas e respostas, eu falei: eu acho que o correto é: quem não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Porque eu falei assim primeiro: todos nós somos filhos de Deus. Como o filho de Deus não serve para viver? Ela ficou meio assim, mas tive que ficar lá. Então, o André Luiz, no livro Quando o Espírito, capítulo 11, no templo, pode até não concordar aí, mas ele fala: defender a pureza doutrinária ainda bota a todo o custo. Então, nós temos que ter atenção aqui, a gente procura realmente estudar verdadeiramente como é a doutrina. Eu acho que essa reunião é fantástica para todos nós, nós sabemos de todos nós. Os espíritos, naturalmente, estão, aqueles que ainda não conhecem muito, estão aprendendo. Então, a Elza falou sobre os espíritos ainda. O analfabeto, às vezes, só faz o bem. Mas aí o passado dele, não evoluiu no passado, já conquistou. Tem espírito que sofre muito aí, está na rua, e às vezes é um espírito iluminado. Ele quer passar por o teste. Há um milionário, não sei quem, que a gente conhece muito, não tem maturidade espiritual ainda. Cresceu intelectualmente, não moralmente. A nossa missão na Terra é estudar, para raciocinar, para compreender e tentar melhorar nós mesmos. É o que está no tempo de Delfos. Conheça a ti mesmo. Não foi o Sol que falou. Ele leu e falou para o tempo de Delfos, o oráculo falou para ele: você é o mais sábio de Atenas. Olha a resposta dele, todo mundo sabe. Só sei que nada sei. É nós aqui não sabemos nada. A gente sabe que não sabe nada. Por isso que estamos aqui para aprender. Que Deus nos ajude nessa missão de aprender o Evangelho. Somos aprendizes da vida. Somos alunos. Aluno quer dizer, lá, sem luz, sem luz. Somos alunos, aprendizes ainda sem luz. Gozado, seu óculos ficou todo azulzinho, Zé. Seu óculos, interessante. É isso mesmo que eu queria falar. Já que eu quase não falo, agora eu exagerei para
compensar o tempo que eu não falo, ok? Ué, podemos continuar, gente? O Antônio não ia falar, Zélia? Ah, o Antônio, ele debaixou a mãozinha, então eu não Na sei. verdade, o que eu queria dizer é o seguinte, pode até deixar o texto, nem muda. Ah, então, eita, já Essa apertei. questão de... Peraí, Aham, peraí, peraí, tirou. peraí, peraí, peraí. Isso, aí. Essas questões da gente no relacionamento, com as pessoas, tal, até, como partindo do exemplo do Júlio, que ele falou do irmão, a gente ouve umas coisas, se ouviu durante muito tempo. Por exemplo, o Espiritismo não tem essa coisa de catequizar, não tem essa coisa de converter, não tem essa coisa. E no relacionamento, mas uma coisa, aquelas pessoas mais chegadas a gente, seja amigos, seja parentes bem próximos, a gente vê que estão perdendo assim, oportunidade de avançar um pouco mais, porque a gente conhece essa doutrina tão libertadora, e então a gente fica querendo. Mas isso tem que ser entendido para ser feito de forma assim, muito, muito light, vamos dizer assim, como fala o americano, sem. A gente não tem necessidade de sair por aí dizendo que a gente é espírita. Eu adoro muito, eu uso muito o termo espiritualista, porque a doutrina espírita é uma das correntes do espiritualismo. Eu vivo num país onde o espiritualismo moderno teve raiz, começou tudo aqui. E daí foi para as mesas girantes para a Europa, aquele negócio todo. Então, na conversa, a gente tem mil formas de tocar no ponto sem dizer que é espírita, que é espiritualista, ou ter aquela postura de querer convencer, ou de querer catequizar, ou de converter, porque isso não leva a nada. Eu vou citar um exemplo bem meu, bem típico a propósito do exemplo do Júlio. Meu filho. Eu me lembro que meu filho, porque eu não participei do movimento espírita no Brasil ativamente, mas quando eu vim para aqui, eu mergulhei de corpo e alma, até mesmo porque o gringo vem para cá para limpar chão, para ver aquela vida doida de retirando como nós todos somos, e você tem necessidade de uma série de coisas. Quando eu fiquei sabendo que tinha um centro espírita pertinho de casa aqui, opa, aí em seguida fui para um outro, onde eu e a minha esposa fizemos estudos com os jovens por mais de 10 anos, e nós quase chegamos no final do Livro do Espírito. Isso é jovem de 9 a 16 anos. E eles é que liam inglês, tudo em inglês, né? Eles é que liam, eles é que levavam, a gente só ficava na retaguarda para... E eu me lembro do meu filho, que tinha 8 e meio quando chegou aqui, muito inteligentezinho, ele é um cabecinha, tanto é que basta dizer que ele trabalha na mesma empresa há 17 anos, ele é da área de computação, e falava, mas eu nunca vi uma coisa tão racional assim, a gente não tem nem como contestar. Fala da doutrina espírita, da racionalidade da doutrina espírita. Meu filho, com idade de 10 anos, 12 anos, e a gente sempre teve muito. E é um bom tempo. Aí ele cresce, vai para a universidade, começa a trabalhar, casa. Aí, de algum tempo para cá, ele já se autodenominou agnóstico. Escreveu o termo agnóstico e eu brinco com ele. Nós temos uma convivência absolutamente harmoniosa. Eu nunca ponho, mas esse negócio de falar, não, em toda a minha palavra, que eu já fui longe demais, para falar essa coisa, cada um tem o seu tempo. Evidentemente, não há nenhuma dúvida. Mas nesse aspecto, que toca a gente mais de perto, pessoas que a gente mais ama, assim, porque é um amor direto, né? A gente não pode deixar esse tempo por conta do. Não custa nada dar uns cutucãozinhos com vara curta, aqui, ali, acolá, sem ser ortodoxo, sem ser é, aquela ideia de querer mudar, catequizar, mas é por aí. Então, eu uso essa técnica e olha como funciona. Porque você não vai mudar a pessoa, nós não mudamos ninguém, nós nos mudamos. Porque o mundo também tem isso. Está todo mundo muito preocupado com mudar o mundo, mudar o planeta, mudar os outros, e esquece que tem que mudar a si próprio. E nesse convívio fraterno e nesse tipo de relacionamento, você consegue coisas que muitas vezes você não conseguiria com 200 lectures, entendeu? Então, é aquela coisa, até mesmo também porque o Júlio usou um termo aí, que ele falou,
foi introduzido, né? A gente entrou no espiritismo junto, a gente não entra no espiritismo, o espiritismo que entra na gente. Até nisso é um processo inverso, né? Porque nós estamos acostumados que as religiões entrar na gente, aliás, fazer a religião entrar nas pessoas, não é a gente, porque nós somos espíritos. Então, se nós somos espíritas, naturalmente nós somos espíritas também. A questão é descobrir isso. É, Só um instantinho. É, Seu Odilson, Júlio. mas eu queria falar com ele, por isso que os evangélicos falam, fui batizado, agora estou salvo. Agora, o André Luiz fala que, quando alguém perguntar, não tenha vergonha de dizer que é espírita. André Luiz fala isso, nós não temos que ter vergonha, senão você não é verdadeiro espírita, ele quis dizer. Eu acho que tem que dizer assim, se a pessoa perguntar, eu acho que não vai querer fazer proselitismo. Aí é para fanático espírita, ou Não, essa espiriteiro, como pergunta diz. aí está enrolado, né? Vamos Hein? por sequência aqui. Vamos por sequência. Seu Eu Odilson, sei. Júlio. eu vou fazer, então, eu vou fazer uma retificação, Antônio. Nós não entramos, nós somos levados ao Espiritismo, nós dois lá. Mas eu queria apresentar aqui, só para vocês analisarem. Eu tenho isso como um fato que eu cultuo assim, dentro do espírito de gratidão. Quando cheguei à França em 1978 para os meus estudos, etc. Então, eu cheguei lá no Instituto e fui apresentado ao meu futuro diretor de tese, como eles diziam na época, a expressão é meu patrão, né? E vou citar aqui apenas, mas que não é nem demérito, nem nada. E era um professor, um pesquisador, né? Um geólogo, e minha família, ele de origem alsaciana, tudo. E o senhor, o nome dele é Norbert Trutt. Ele era, na época, nós chegamos lá em 78, acho que no ano seguinte teve eleição presidencial, foi quando chegou ao poder o presidente Mitterrand, né? François Mitterrand. E esse meu patrão, ele era membro do Partido Comunista, que apoiou, porque Mitterrand era do Partido Socialista. Então, ele era comunista, ateu, daqueles assim que, quando a gente chegou lá, assim, com esse espírito de brasileiro, e tal, falando mansinho e tal, devagarzinho, porque também não dominava completamente a língua, né? E ele, daquele jeitão dele, mas olha, as atitudes dele, porque eu fui o primeiro orientando dele, né? E com isso eu ajudamos, né? E a desenvolver o laboratório que ele estava criando, ele estava também chegando na universidade, só que chegando para construir esse laboratório, construir, eu digo assim, montar esse laboratório e receber estudantes. Eu sei que os estudantes, que cada um que chegava, o próprio meu caso, né? Quando eu cheguei, isso podia ser mês de agosto, setembro, lá para outubro é que a minha esposa e meus filhos chegaram, né? E ele caía em campo. Isso ele fez comigo, com a gente, e com todos aqueles que depois foram chegando. Ele corria atrás, ajudava, montar a casa, saímos assim. Aí, depois desse tempo, a rua, porque as pessoas, naquela época, né, uma época até muito boa, de fartura boa lá e tudo, a gente encontrava fogão novinho, que o pessoal botava assim para descartar, entendeu? E pegava, fulano, chegou um rapaz da Indonésia,
E também na mesma situação, precisando de ajuda, etc. Ele encabeçava fazendo esse plano. A atitude dele era mais cristã, do que de muitos que iam para a igreja, etc, etc. Ele era toda avesso a isso. Aí eu falava com ele, mas professor, o senhor faz um trabalho assim tão mais de cristão do que qualquer outro aqui. Ele falou assim, não, eu faço porque eu sou do Estado, eu acho que eu sou membro do Estado e o Estado é que tem que prover as coisas, entendeu? A gente ri e tal, mas política à parte, saía fora do assunto, mas eu estou registrando esse fato, não só pela gratidão, que até hoje, graças a Deus, eu gosto de cultuar essa gratidão, pelo que a gente, né, recebeu lá, né? E às vezes cito como exemplo. Às vezes tem sempre um que convida a gente a fazer um estudo numa casa espírita ou coisa assim, e eu tendo oportunidade desse tipo dentro do tema que é proposto, eu conto essa história, porque é um caso desse, que indivíduo que não nada. Deus, para ele, talvez fosse o ministro da ação social do governo dele. Talvez fosse isso. É mal comparado. Mas é isso aí, gente. A gente vai vivendo e aprendendo, né? E somando tijolinho com tijolinho e aprendendo alguma coisa. Ok? Obrigado aí, gente. Bom, gente, faltam 5 minutos. Iríamos continuar aqui, ó, nesse parágrafo. Aqui. É incontestável que a alma intelectual e moral. Mas pouco tempo, tem muito que se comentar aqui, e eu sugiro, se vocês assim acharem conveniente, deixarmos para a próxima semana. O que vocês acham? Tá? Pode ser, né? Por Porque mim, é tudo muita, bem. tem coisas aqui que em 5 Sim. minutos Uma boa não ideia, dá, boa ideia, tá? boa ideia. Bom, acho boa ideia também. Sim, Né? sim, sim. Vai ficar cortado, né? E tem aqui, vai ser o Antônio, tem aqui materiais para serem analisados, não é bem por aí que nós estamos. É um parágrafozinho meio complexo. É Quer bem dizer, complexo. complexo Então, inclusive seria, vai ser o Antônio. Aliás, Antônio, todos não nós, não é? seria bem o termo, mas exige um pouco mais de atenção da Pronto. gente. Então, gente, se vocês me Beleza. permitem, aqui na próxima semana, neste parágrafo, tá? Da página 124. Então, eu vou parar a gravação, agradecendo a presença de todos e também abraçando carinhosamente, aliás, agradecendo todos aqueles que verão esse vídeo posteriormente. Muito obrigada pelo esforço de cada um de vocês. Então, obrigada. Até a próxima.